Pandemia, em 5 frases. A primeira frase: quando vai ser o pico? Não sei e ninguém sabe. Nelson Teich, ministro da Saúde. É óbvio que o ministro assumir dessa forma, pouco saber sobre o assunto, gera um desconforto em quem quer respostas. Mas eu considero essa postura humilde mais sincera e melhor do que aquela do antecessor que ficava sempre adiando o pico e virou até piada na internet, né? Ou seja, pelo menos esse demonstra que de fato nada sabe. É melhor do que aquele que finge que sabe e também nada sabe. Eu concordo com o Constantino, acho uma postura melhor do que o seu antecessor, né? De ficar jogando previsões absolutamente equivocadas, assustando as pessoas. Agora, o ministro Nelson Teich tem que se preocupar, como bem disse aqui o nosso colega da Jovem Pan Samidana, com um modelo, né? Qual modelo que ele vai utilizar para embasar exatamente toda essa fala dele? Não dá para simplesmente dizer que, olha, eu não sei e fica por essas, né? O Brasil tem um PIB de mais de R$1 trilhão. E aí? Mais 15 dias de isolamento, mais um mês de isolamento e as perdas econômicas e, em consequência disso, as perdas de vidas que nós teremos. O negócio é sério, não dá para a gente ficar no achômetro. A próxima frase: não há menor condição de flexibilização com isolamento de 48%. João Dória, governador de São Paulo. Eu entendo a preocupação do governador com a pouca adesão, a baixa adesão ao isolamento que ele propôs ou impôs, mas é preciso levar em consideração também o impacto econômico. A gente vem alertando para isso há muito tempo aqui. Também não dá para ficar adiando para sempre a reabertura, a retomada das atividades econômicas sob o risco de entrarmos numa depressão e num colapso do sistema econômico em vez do sistema de saúde. Mais uma frase. Desculpa, Paulo. Eu acho uma completa inversão, né, da situação. Hoje a gente vê algumas autoridades querendo dizer que só irão flexibilizar a reabertura econômica se o índice de isolamento chegar a uma porcentagem que eles mesmos querem. Mas eles também não olham para si e enxergam que durante anos e anos a saúde pública no Brasil foi destruída, né? Se hoje nós estamos tendo que correr atrás e construir mais leitos, é porque no passado também se deixou de fazer isso. O Amazonas, por exemplo, é um estado que tem 200 leitos no total para sua população, ou seja, a culpa não é do coronavírus, né? A culpa é de más gestões do poder público ao longo de décadas que nós tivemos no país, que não olharam para a saúde como uma prioridade. Agora, fazer do cidadão uma pessoa que quer simplesmente trabalhar para sobreviver, virar o vilão da história, isso é um equívoco. Próxima frase: já podemos concluir que o aumento de casos está relacionado ao relaxamento das regras de isolamento. Oscar Romero, professor de doenças infecciosas da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre o crescimento de 173% de casos em Blumenau. Em nenhum momento se pensou em sair do trilho programado pela economia. Walter Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil. Não sei se eu acredito muito nessa declaração, né? Acho que alguns ali no governo flertaram com a saída do trilho liberal para engatar no trilho desenvolvimentista, sim. E felizmente o ministro Paulo Guedes continua firme e forte lá, com o aval do presidente, pelo menos nas palavras até aqui, para ser o ícone de estabilidade e de que o teto de gastos será preservado. Ou seja, nós não podemos, sob o pretexto de combater o coronavírus, jogar por água abaixo de vez a questão da contenção das contas públicas. É fundamental apagar o incêndio, mas voltar para o trilho, como disse o próprio ministro. Olha, o que fará com que o Brasil consiga sair dessa será a priorização das políticas liberais que o Paulo Guedes tem feito aqui no governo federal, né? O Paulo Guedes ontem, numa live, disse que a dívida do Brasil gira em torno aí de 4 trilhões de reais e que 1 trilhão de reais já pode ser pago dessa dívida com a venda, por exemplo, de ativos imobiliários. Outro 1 trilhão de reais também pode ser pago para essa dívida vendendo as empresas públicas totalmente desnecessárias que foram criadas no Brasil. Não sei se vocês se lembram, mas foi criada no Brasil até uma empresa para gerir o trem-bala que nunca saiu do papel. Pois é, as privatizações precisam acontecer com urgência. É assim que a gente vai sair dessa crise, um Estado menor, mas mais efetivo para o cidadão. E mais uma frase: adiar o Dia das Mães para julho, por exemplo, poderia fazer com que o comércio tivesse um resultado menos negativo.
Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Pandemia, em 5 frases.